Boa noite a todos, boa noite, João, boa noite, Jorge, boa noite, seu Boa Washington. noite. Boa noite. Essa quarta-feira de frio aqui, bom estar com todos vocês novamente. Aqui estou com a janela aberta aqui na frente, está vindo um friozinho bom aqui. Bom, dando início a mais um dia de estudos, mais uma semana de estudos, a gente chega ao capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Saímos ali das aulas do capítulo 21, sobre os falsos profetas, falsos. E agora, a gente pega esse capítulo curto, acredito que a gente consiga terminar hoje mesmo, um capítulo mais curto e bem objetivo, né? Ele é uma aspas, assim, ele é um entre parênteses entre o capítulo anterior e o próximo, mais um parênteses muito importante. Fala da lei do amor, da diferença da lei civil, lei dos homens, leis de Deus, que é muito importante da gente ter. Enfim, antes de começar, queria informar para todos aqui que está sendo gravado e que vai ser disponibilizado no YouTube depois, para aqueles que verão mais tarde, outro dia. Sejam bem-vindos também. E vou pedir gentilmente ao João que faça a nossa prece de abertura. E eu separei também uma mensagem aqui. Você prefere abrir com uma prece ou abrir com a mensagem, João? O seu áudio está desligado. Então, você lê a mensagem, eu faço a prece, você retorna? Tudo bem? Tá, eu vou ler a mensagem aqui. Bom, eu separei uma mensagem do Chico Xavier, que está no livro Falando a Terra. E como o capítulo de hoje fala da lei do amor, do amor divino, daquele amor indescrito, aquele amor superior, não um amor efetivamente interessado. E eu separei quase um verso, né? Quase em forma de poema aqui, que eu sempre gosto de ler esse verso aqui. Vamos lá. Diz o seguinte, a mensagem. O amor, sublime impulso de Deus e a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. O ódio é o amor que envenena, a paixão é o amor que incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que dilacera, a revolta é o amor que transvia. O orgulho é o amor que enlouquece, a discórdia é o amor que divide, a vaidade é o amor que se ilude, a avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se aflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que se aprimora. A experiência é o amor que amadurece, a renúncia é o amor que se ilumina, o sacrifício é o amor que se santifica, o amor é o clima superior do universo. E a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retira a influência, reina sempre o caos. Com ele, o amor, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é simplesmente o amor fora da lei de Deus. Francisco Cândido Xavier, você faz a prece para nós, João? Mestre querido, te agradecemos imensamente a oportunidade recebida e essa página de abertura tão bonita, dizendo que tudo na vida é o amor. Se tudo é o amor é Deus, nosso Pai maior.
suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, é o amor. Quão gratificante é quando nós escutamos uma página dessa, uma mensagem dessa, porque nos faz refletir. Nós, limitados que somos, ainda temos a mania de separar, de querer entender de forma mais objetiva, assim pensamos, mas, no entanto, nós poucos entendemos dessa objetividade e deixamos o lado, né, o mal de lado, e aí vem Emmanuel, né, se eu não me engano, na página, e fala que o mal também é o amor. Ora, como temos que aprender, como temos que buscar o entendimento dessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, Mestre Jesus, nós só temos que agradecer por estarmos reunidos em Teu nome estudando a doutrina espírita, que nós possamos entender um pouco mais deste amor imenso que o Senhor nos lança através dessa doutrina, Senhor. E que o Senhor possa iluminar, inspirar o nosso irmão Guilherme, para que a noite seja uma noite de estudo, de entendimento e de muito amor nas vibrações emitidas ao longo desse estudo. E em Teu nome, Mestre, em nome dos mentores amigos, em nome de irmã Laura, e em nome de Deus, nosso Pai maior, pedimos assim a permissão para iniciarmos esse estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. É Emmanuel mesmo, né, essa página? Aqui está colocado como vários espíritos. Eu até vários busquei um ou dois ali, mas em outra página estava também com vários espíritos. Mas eu Tá. vou pesquisar mais para ver se alguma Linda, delas linda a especifica. página. Bom, o capítulo de hoje, como eu falei, é o 22, e ele é bem objetivo. Acho que minha câmera está fora de foco. Tá? Ele é bem objetivo e ele é como se fosse mesmo uma digressão, uma aspas aberta entre o capítulo anterior e o próximo. Se eu não me engano, o próximo é não ponhais a candeia na frente do alqueire, alguma coisa assim. E é muito engraçado que o capítulo 20, 21 conversa muito com 23 e tem esse 22 no meio, mas que é muito necessário para a gente entender essa separação, essa diferença entre o que o homem criou e o que é divino, o que é efetivamente a lei divina e o que é a lei dos homens, que muitas vezes elas, com o avançar da sociedade, elas acabam parecendo que se confundem. Com o passar do tempo, há umas tentativas de codificação, de compreensão, onde a lei divina é colocada em formatos de leis de homens, mas que, muito embora, não se confundem. Então, enfim, eu vou trazer muito do próprio texto, porque o texto é muito claro, muito específico, e para falar sobre isso, Kardec, enfim, muito intuído, coloca aqui, através do auxílio dos espíritos, um ponto para tratar da indissolubilidade do casamento. Basicamente, o caráter indissolúvel do casamento. Quem nunca foi num casamento e ouviu aquela passagem, o que Deus uniu, o homem nenhum separa. Então, é através desse ponto que Kardec usa para explicar, através dos espíritos, usa para explicar essa diferença do que é a lei do homem, do que é a lei de Deus, o quanto cada um tem seu lugar, cada um, ou melhor, da lei dos homens, que tem o seu lugar, uma evolução enquanto sociedade, comunidade, mas que, ao mesmo tempo, nunca deve se perder de vista como um caminho reto e o único que chega à verdade é a direção da lei divina. Essa sim é a verdade, essa sim é a suprema perfeição. E, enfim, deixa eu começar pela passagem que é colocada aqui, Mateus, deixa eu ver se é
Passagem em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 9. Diz o seguinte: também os fariseus vieram ter com ele, Deus, com o E maiúsculo aqui, né? Ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele, Deus, respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Tem a outra passagem que coloca: por que então retrucaram eles, os fariseus? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete sim adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério, um novo casamento. Enfim, vamos destrinchar isso aqui, porque assim, é uma passagem bem dura em relação a termos e tudo mais, mas basicamente colocando aqui como exemplo os fariseus ali o questionando Jesus sobre a legitimidade de se despedir a mulher, né? Se separar da mulher, vamos colocar assim, num termo onde a gente compreenda um pouco melhor. Se separar, se divorciar da mulher depois de um casamento. Então, isso é legítimo. Por quê? Porque que isso aconteceu? O Moisés permitiu que as pessoas que lá estavam com ele se desposassem, se divorciassem das suas mulheres. Como assim? E aqui Jesus colocando, ao final, que seria possível este casamento de uma só carne. Aí esse ponto é importante. O que é este casamento onde duas pessoas viram uma só carne, um só? Essa aproximação divina de almas em que é indissolúvel a este ponto, e que aí sim só seria possível dissolvê-lo a partir de um adultério. E o que seria adultério neste caso aqui? Vou ler novamente: a não ser em caso de adultério, e desposa de outra comete adultério. Então, casar-se com outra também é um adultério, mesmo depois do adultério daquela ali. Então, assim, nesse ponto, vamos entender de uma forma bem objetiva, Kardec coloca aqui, em relação à imutabilidade, à indissolubilidade. O que é indissolúvel num casamento? Qual é essa compreensão, através do Evangelho segundo o Espiritismo, da indissolubilidade do casamento? O que seria, então, as causas, as possíveis admissões de um divórcio, de uma separação, e o que seria, também, à luz do Espiritismo, esses exemplos, esses pontos de adultério colocados aqui nessa passagem. Então, a gente tem esses três pontos: a indissolubilidade do casamento, essa palavra é longa, né? A indissolubilidade do casamento, o divórcio, né? O desposamento, a despedir a mulher, o divórcio e o adultério. São três pontos colocados nessa passagem que são fundamentais para nós compreendermos esse capítulo. Vamos lá. A indissolubilidade do casamento, segundo colocado aqui pelo codificador, é: imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sim sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Novamente, as leis da natureza são iguais em todo tempo e em todos os países. Aí, para o pessoal que sempre fez mais ligado à engenharia, à área das exatas, né?
nas condições de temperatura, como é que é? Temperatura, pressão e calor, alguma coisa assim. Como que é? É TMP, temperatura, não sei o que lá, e pressão e calor. Acho que é Condições normais de temperatura e pressão. isso. Condições normais de temperatura e pressão. CNTP. Então, nessas condições normais, as leis da natureza são todas iguais. O que muda ali? O que muda é a nossa compreensão. A lei da natureza não muda. A lei de Deus é a mesma. O que deturpa, o que pensa diferente, o que interpreta diferente são os homens. E aqui Kardec vai começar a tratar disso. As leis humanas é que mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, aí é o que eu disse, Kardec está usando este exemplo do casamento, dessa passagem de Mateus, para tratar desta ideia de lei divina, lei da natureza e lei dos homens. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, reprodução, perpetuação da espécie, o milagre do nascimento da vida, da concepção da vida. É isso. Aqui colocadas as leis, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere com o objetivo de substituição dos seres que morrem. Continuando, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países sequer onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum desses países, desses 2 países, onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face à lei civil, lei dos homens, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Então, vou dar uma parada aqui. O que está começando a ser revelado aqui, clarificado? Vamos tomar o cuidado de não entender tudo que nós chamamos de separação, de divórcio, como sendo o divórcio de uma união divina, de uma união do sexo com o propósito, e união, que aqui mais à frente fala, é união de fato de seres, de alma. Então, não dá para você confundir a união de conveniência humana, que mais para frente aqui também vai usar esse termo. Conveniência humana, seja por qualquer coisa, conveniência de ter uma só economia melhor para os dois, ou uma conveniência só de um apaixonamento e um namoramento ali entre aquelas pessoas, uma outra conveniência. Essa união, muito embora seja ela submetida a um casamento civil, a um casamento pela lei dos homens e pela concepção dos homens, não é desta união que aqui está sendo dito, a união dos sexos de forma para fazer o milagre da vida. Não é desta união. Então é necessário separar. Quando se coloca como a indissolubilidade do casamento, aquele casamento da regra humana, da regra dos homens, como o que o homem acha que é o casamento, a união, não é deste ponto a indissolubilidade. Aqui mais à frente, Kardec vai explicar mais ainda. Vamos lá. Ao dizer Deus, abre aspas na passagem, né? Não sereis senão uma só carne. Não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, abre aspas, não separeis o que Deus uniu, fecha aspas, essas palavras devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Palavras escritas do Evangelho segundo o Espiritismo. São as minhas, estão colocadas aqui, e ela é muito clara. Quando essa referência, a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, a essas 2 passagens, não sereis senão uma só carne,
ao relatar da união, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essa união indicada aqui é correlacionada à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei que se diz imutável dos homens, mas no início a gente já viu aqui que é uma lei que muda de acordo com nações, regiões, povos, tempo, inteligência, tecnologia, desenvolvimento social. A lei acompanha o desenvolvimento humano, e aqui eu não estou falando de desenvolvimento em relação a coisa boa. Desenvolvimento é mudança, desenvolvimento é adaptabilidade nesse ponto. Vamos além ainda em Kardec aqui. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua, o afeto mútuo dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições normais do casamento, a lei de amor é tida em consideração, segundo as leis dos homens, as leis ordinárias aqui, né? As leis civis do casamento. A lei do amor, ela é realmente sempre tida em consideração quando duas pessoas simplesmente optam por conveniência por casar? Kardec responde aqui, de modo algum. Não se leva em conta sempre a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um pelo outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é a da satisfação do coração, mas sim a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, vamos aqui. Nesse ponto, eu compartilho com vocês que eu fiquei muito em dúvida, porque eu fiz uma alusão em relação a essa passagem aqui, que na minha cabeça, e assim, eu vou compartilhar porque também é uma alusão colocada por vários lugares que eu pesquisei, várias palestras, que fazem também essa alusão, quando existe essa passagem de ser eles uma só carne. E aqui, Kardec coloca que essa uma só carne é o amor dos dois que se torna um e cria uma só carne, que é o filho, a filha, o milagre do nascimento entre o amor dos sexos, o amor divino entre os dois sexos, verdadeiramente amoroso, afetuoso, e daquele ser uma só carne, o filho, resultado do amor. Este é o ponto aqui, que é a explicação que é colocada aqui deste ponto de uma só carne, da indissolubilidade. É quase se houvesse um aperfeiçoamento desse amor quando essas conjunções acontecem. Mas vamos lá, novamente, essas conjunções, uma condição normal de temperatura e pressão, e existem vários textos espíritas, e até queria trazer um aqui, mas eu acho que não dá tempo, está aqui, mas no final qualquer coisa a gente trata, em relação a falta ou a impossibilidade desse filho, diante de uma união que não é por conta da ausência do filho, especificamente, por conta da mulher ou do homem não poder biologicamente ter filho ali entre eles, não é por isso que não vai haver o aperfeiçoamento do amor divino entre essas duas pessoas, com o propósito do amor de uma só carne. Então, deixa eu voltar aqui, depois, se der tempo, a gente volta nisso. Então, vou seguir. Aqui, Kardec faz a pergunta, né? Vou voltar nesse ponto. Nas condições normais de um casamento pela lei dos homens, a lei do amor, que é a lei de Deus, é tida em consideração pelas pessoas que se casam, sempre é tida em consideração? Responde, não, de modo algum. Não se leva sempre em conta a afeição desses dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, esse afeto ele é rompido. Por isso que esse afeto é rompido,
O que se cogita aqui não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, enfim, dos interesses materiais. Prosseguindo. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor. Se esta não preside, não existe ali na união, resultando frequentemente, separem-se por si mesmos os que à força se uniram. Então, deixa eu ler até o final desse ponto. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Então, assim, vamos lá, vamos de trás para frente. Torna-se um perjúrio, portanto, se essa promessa de amor, essa promessa de indissolubilidade, de afeto divino um pelo outro, o perjúrio não é quando se separa, é de pronunciar isso ao pé do altar. Ali está o perjúrio, ali está a mentira, a autoenganação. Não é necessariamente lá na separação, lá na frente, quando não dá certo. Porque o que uniu os dois, o que uniu ali não foi as leis materiais, as nossas leis humanas materiais. Nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa conveniência, a nossa lei civil, que deu a roupagem formal. Mas o que uniu ali, o que foi usado de cola para aquele casal, não foi o amor divino, não foi a lei natural, não foi a indissolubilidade, não recaiu sobre aquele casal, sobre aqueles dois. Então, por isso mesmo que a indissolubilidade, essa regra da indissolubilidade, esse ponto, essa regra, nossa percepção da indissolubilidade, quando há a conjunção de almas, ela não é aplicada nesse ponto, porque o perjúrio é desde a mentira ali. Ali não há a lei divina, a lei do amor divino entre aquelas pessoas. Então, é isso que Kardec vai começar, é um pensamento até cartesiano, né? Não dá para você aplicar uma regra a algo que não é compatível com aquela regra. Não dá para você encaixar a regra ali. Ela não é perceptível, não é aplicável àquele ponto. Aí Kardec começa a trazer o nosso segundo ponto, o nosso segundo termo, que é lá colocado na passagem como sendo a despedir-se da esposa. Você romper, despedir a esposa. Porque, à época, os termos usados assim é despedir de suas funções. Porque ser esposa era uma função. Então, despedir é, de fato, despedir alguém de suas funções. Esse é o termo. Aqui, já no Evangelho segundo o Espiritismo, está usado o termo divórcio. Então, vamos ler o item 5, que a gente começa a entender esse pensamento cartesiano, Kardec, ao colocar que o porquê que aquele casal que se separa, por que é dissolúvel aquilo? Por que aquilo é separável? Pô, a regra não está sendo usada? Pô, será que aquilo que se tornou uma só carne é tão facilmente separado assim? Esse divórcio, o que é essa banalização? Esse ponto? A gente aplica como sendo algo contrário à lei do amor, contrário à lei da natureza, ou não? Isso é uma conveniência? Começa a falar aqui. Kardec. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que, de fato, já estava separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, novamente, o pensamento cartesiano, nesse ponto, na verdade, a lei dos homens, a lei do divórcio, da separação, ela só vem declarar algo que sempre já existiu. Nunca houve a união pela lei divina, ainda que pela lei dos homens houve a união. Então, continua sendo indissolúvel. Seria indissolúvel se fosse unido pela lei dos homens. Como não foi, a lei dos homens só vai falar que está separado porque ele sempre esteve. Vai dar uma roupagem formal a algo que nunca foi unido. Vamos prosseguir. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar como prevaricadores aqueles de seus chefes que... Prevaricação, só num ponto aqui de explicação para o pessoal que vai ver
nos outros dias. Prevaricadores é quando você tem a obrigação legal, né? A obrigação sacerdócia de executar uma regra e você é contra aquela regra. Não é você ir contra uma regra que você não era obrigado a saber. A prevaricação assim, é obrigado a saber e executar. Você tem que dar o exemplo, né? Vamos pôr assim. O sacerdote tem que dar o exemplo, o magistrado tem que dar o exemplo, o funcionário público tem que dar o exemplo, e quando ele mesmo rompe essa regra, ele prevarica. Então, é pior do que... É um pouco mais complexo e grave do que simplesmente descumprir uma regra qualquer. Então, vamos voltar aqui. Se fosse contrário a essa lei qual? A lei divina, né? Se fosse incompatível a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar como prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria ou em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, Jesus, abre aspas, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Jesus, nessa citação, ao citar Moisés, autorizando, né, permitindo que aqueles ali que estavam com ele despedissem, se separassem das vossas mulheres. Fecha aspas. Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante de um casamento, a separação podia tornar-se necessária. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Então, aqui esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto é a indissolubilidade do casamento, usado isso para nós pensarmos em relação à lei divina, à lei da natureza, à lei do homem, para entender num pensamento cartesiano que a indissolubilidade ela não é afetada pela separação banal das pessoas, porque não houve uma união pela lei divina. Então, vamos lá. Divórcio, colocado aqui como sendo algo ligado à lei dos homens. Não é da dissolubilidade daquilo que é uma só carne, se tornou uma só carne, pela união da lei divina. Não, é o divórcio dar a roupagem formal a algo que já nunca foi junto. Só declara que está separado aquilo que nunca se uniu. Vamos lá. Agora, o terceiro ponto, porque na passagem de Mateus, no final há como se fosse uma exceção, né? As possibilidades de, segundo a lei divina aqui, o quando se poderia se desposar, quando se poderia se separar da sua mulher. Quando ela cometesse adultério, se desposasse com outra, e você, mesmo depois disso, se desposasse com outra, também seria um adultério. Então, vamos entender esse adultério aqui. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele, a lei de Deus, proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tem desposar aquele que se junta à adúltera, né? Vou colocar aqui. É proibido a qualquer outro homem se desposar com a adúltera. É verdade que ele, novamente, é verdade que ele proíbe ao homem desposar com a mulher repudiada, mas cumpre que se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio, que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha que passar pela prova do tempo. Então, o que a gente entendeu ali da separação, do que é a lei do homem, do que é a união feita, usada como cola a lei divina, ou usada como cola a lei do homem,
qual é o material que uniu, fez essa união, aqui a gente traz para um exemplo onde Jesus Cristo, colocado nesse ponto, deu o exemplo do Moisés, que ele permitiu que se desposassem de vossas mulheres. Mas à frente ao tratar de adultério, colocado que, peraí, era previsto uma lei, um castigo muito mais massacrante e penoso para essa mulher adúltera, que era a lapidação. E no lugar disso, uma lei civil veio para amenizar para substituir esse sacrilégio, ponto aqui, veio que substituísse por uma proibição do segundo casamento, para nem salvar esta mulher adúltera, fingindo que nada aconteceu, nem nada a fez, nem tampouco levá-la à lapidação. Então, só mesmo proibiu que qualquer outro homem se deitasse com essa mulher, como se ela, em vida, fosse passar a vergonha de ter rompido com as suas funções. Claro, novamente, esse ponto aqui, eu fico até muito satisfeito de, desde a época de Kardec, lá atrás, já existia uma grande preocupação em relação a anacronismos, uma relação a perceber de uma forma muito humilde, muito honesta, que existe um tipo de contar a história muito vinculado ao seu tempo, neste ponto, muito vinculado ao seu tempo. E o que me faz sempre ficar muito entusiasmado quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo é que é como se ele atualizasse as coisas, trazessem de uma maneira, sem de longe afastar-se do que realmente está escrito, tirar dali o cunho filosófico, o cunho de amor que tem ali, mas traduzir de uma forma em que não exista o anacronismo e aquilo que foi dito lá atrás possa fazer sentido hoje sem perder a sua função filosófica e de amor. Então, quando coloca desse ponto aqui, sobre o adultério, sobre essa mudança, sobre a possibilidade sobre a possibilidade do divórcio, né, de se desposar da adúltera, mas que ninguém deitasse com o adúltero, por que existir essa conjunção? Aí vem colocando, porque existe uma pena muito mais grave, lapidação para essa adúltera, e existiu ali uma influência na lei do homem, como uma evolução da sociedade, uma evolução dali, e sobretudo com a interferência, a influência direta de Jesus enquanto na sua passagem ali. Então, assim, o objetivo mesmo era pegar esses 3 pontos, que é a indissolubilidade do casamento, entender que tipo de casamento, que tipo de união de almas atrai essa indissolubilidade aqui colocada, entender essa passagem de que se tornam, através da união pela lei divina, 2 seres, 2 sexos, uma só carne, entender isso, e entender a diferença específica, o porquê que não se pode, o porquê que não é derrogado a lei da indissolubilidade do casamento, a indissolubilidade da união, simplesmente por vermos divórcios acontecendo, coisas acontecendo, muitas vezes legitimada pela lei dos homens. Peraí, poxa, quer dizer que não existe mais, não está valendo, isso é derrogado? Não, porque nunca houve a união entre aqueles 2 seres. Houve a união pela lei dos homens, pela conveniência, pela lei material. Não houve a união de almas. E ali, até eu ia trazer também, que existe uma passagem muito legal no Livro dos Espíritos, eu acho que é no Livro dos Espíritos, que pergunta sobre a alma gêmea. Eu queria até trazer, depois eu mando lá no grupo, mas que fala sobre a existência de almas gêmeas, não com o nosso viés romântico sempre, né? Almas gêmeas, aquelas pessoas que nasceram para a outra em relação a delas especificamente ter uma união amorosa, especificamente apaixonada, amorosa desse ponto. Mas não, existe uma conjunção de armas, uma influência que está muito mais elevada do que a nossa concepção de casamento. A nossa concepção de ponto. E aqui o exemplo que Kardec dá especificamente é que a união feita, a declaração feita nos pés do altar já é o erro.
Não é o erro de eu dissolver o casamento lá na frente. É de eu perjurar ali em frente ao altar que eu amo segundo a lei divina aquela pessoa. Não, nesse ponto não. Pode ser que sim, claro, mas nesse ponto não. Se dissolveu porque nunca foi juntado. Então não foi dissolvido, só foi declarado aquilo que sempre foi, que é desunido. Então é isso que eu queria trazer. E no final eu achei um pouco mais complexo a questão do adultério, porque para entendê-lo aqui, precisa muito entender essa questão da separação da lei do homem e da lei divina, e o quanto a influência da lei do homem, neste caso, não derrogou a lei divina, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma noção diferente do que seria essa exceção do adultério para a dissolução do casamento. Então, assim, nesse último ponto é um pouco mais complexo, mas só de entender essa indissolubilidade e dessa união sobre a lei divina, sobre a lei da natureza ou sobre a lei dos homens, eu acho que já é um grande passo que a gente dá na interpretação e da leitura desse capítulo. Chegamos aqui faltando 12 minutos aqui para mim, queria abrir para ver vocês, sobretudo, assim, é que eu tive dificuldade nesse último ponto sobre a noção do adultério, especificamente nessa passagem, se vocês tiverem também algo a trazer. Parabéns, Guilherme, é isso aí. Eu só quero comentar duas coisas. Eu realmente já tinha lido outras vezes e nunca tinha, talvez, refletido. Aqui nessa apresentação de hoje, eu refleti um pouco mais, entendi tranquilamente. E eu queria fazer dois comentários, até para colocar aqui na discussão, né? Então, eu posso entender, estou perguntando, né? Que a Igreja Católica, ao não permitir a dissolução do casamento religioso, já que ela não permite um outro casamento, né? O divórcio existe civilmente, mas a Igreja não permite. A pessoa tem que casar na Igreja brasileira, tem que casar lá em Las Vegas, enfim, tem que encontrar um subterfúgio, porque a Igreja em si não vai permitir. Então, a Igreja contraria esse entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, como contado aqui, correto? Nesse ponto, aí que vem a Arapuca, já. Porque aqui, quando ele fala das prevaricações, ele traz justamente essa contradição. Mas por que ele traz lá essa comparação da tentativa de emulação pela lei dos homens da lei divina? Então, o que a Igreja, na sua lei civil, na sua lei sacerdotal, faz? Ela entende que há indissolubilidade, que o casamento, nestes casos, eu não posso declarar, porque ele é indissolúvel. Eu só o declaro quando tem ali as causas. Até tem, né? As causas de divórcio no casamento, mas são muito então, específicas. a Igreja não está considerando essa diferença que aqui ficou clara para mim hoje. Exatamente. Que existe o casamento de alma, né? Casamento de amor mesmo, de almas. Ela não consegue fazer essa separação. Mas porque como é que ela resolve? Ele entende aqui, se eu entendi correto, ele aceita, o Kardec e até Jesus, lá na época de Moisés também, eles entendem o seguinte: se não tem mais o amor, não era uma união de almas, então pode separar. A Igreja não entende dessa forma. Não é nem separar, porque nunca foi unido em almas. Então, o que a chave, ao meu ver, que existe da Igreja para resolver algo que não tem como o sacerdote enxergar a alma daqueles nubentes, daqueles que casam. Qual que é a solução para isso? A autodeclaração. Eu confesso perante o altar que eu amo aquela pessoa, que eu vou fazer todas as juras em relação na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e vou tornar aquilo indissolúvel. Qual é o problema? É que a pessoa, às vezes, muito imbuída de verdade, não está necessariamente com o amor da lei divina. E também não considera o desgaste natural, ou talvez uma paixão adolescente, ou não muito madura, que interpretava aquilo como uma união de almas que, na realidade, não era. E aí, depois, entre quatro paredes, vai ver que não era nada daquilo com o tempo, né? Então, a Igreja não consegue fazer essa separação, certo? Certo. Ao meu ver, esse ponto aí. Foi bom, porque eu entendi dessa forma. Eu aprendi aqui hoje isso.
Fala, Acho que João. a igreja, ela leva vamos colocar assim, na forma literal da letra, né? Exatamente. E a interpretação, Kardec foi muito didático e muito inspirado quando ele colocou a indissolubilidade, o divórcio o adultério. Porque, na realidade, quando a gente fala em adultério, a gente logo imagina, né, entre o casal, quando, né, um casal já tem outra pessoa, né, ou se relaciona com outra pessoa, a gente entende aí também na letra. Mas, na realidade, o adultério ele é uma modificação. Se você pegar um documento e falsificar esse documento, você está adulterando o documento. Então, quando ele lá promete lá, né, no casamento, lá perante o altar, ser fiel, ele já está adulterando. Então, eu achei interessante juntar essas três coisas, e o adultério ele é muito mais abrangente. Eu acho que é por isso que Kardec definiu. Então, na realidade, não houve realmente uma união espiritual, porque já estava adulterado, já estava modificado. A pessoa chegou lá e não usou da verdade. E aí, pode, igual você falou, aí, usou a paixão, porque eu acho que essa página de abertura foi excelente. Né? O amor ele está em tudo, mas a gente não entende o que é o amor. A gente ainda é muito pequeno para, né, interpretar dessa forma que foi colocado aí na página de abertura pelos espíritos diversos. Então, achei muito interessante essa forma que Kardec colocou e de que, né, o casamento já estava desde o início adulterado e aí na realidade não houve não foi solúvel, né? Então ele não era indissolúvel, né? Acho que esse é o termo. Então eu entendi isso, eu achei muito Deu bom, interessante. foi bom que eu também nunca tinha parado a pensar. Outro tema que eu queria jogar logo, botar gasolina nessa fogueira, Mas já sei que você está pensando, está lendo pensamento. Vamos lá. é o seguinte: onde é que se encaixa aí? Bom, nós estamos falando. Vamos lá. Eu entendi que o importante é o amor de almas, né? O amor honesto, puro, que não seja apenas por questões materiais ou carnais, né? Então, onde que se insere aí o amor ou o casamento homoafetivo? Estou admitindo que o casal homoafetivo ama um ao outro, sinceramente, com amor de almas. Como que vocês veem ou o que vocês acham a respeito disso? Vou falar que eu estou lendo pensamento, sabia que você ia fazer Era essa isso? pergunta. Era exatamente isso daí. Uma pergunta difícil de ser respondida, mas a doutrina espírita, e até foi usado um termo aí, né, que falou a união dos sexos, né? Então, a doutrina espírita, ela vê que, primeiro, o espírito não tem sexo, né? A gente vem numa encarnação como sexo masculino ou feminino para a gente evoluir, mas E hora a gente é Deus masculino, também hora é não tem feminino. sexo, Hein? né? Oi? Deus também não tem sexo. Não vamos falar de Deus que a gente a gente não entende Deus, né? Mas estou dizendo a gente, espírito. O espírito ele não tem sexo, né? Ele é assexuado. Agora, então, ora homem, ora mulher. Então, o importante, a doutrina espírita, eu não vou saber dizer qual a questão do livro dos Espíritos, né? Mas que nos mostra claramente que a união, o importante é o amor. Então, a união dos seres, como foi colocado, e dos sexos, né? Foi colocado. Então, ou seja, se existe o amor, nós não estamos aqui julgando, né? Se existe um amor, não importa. Essa alma, hoje estão as duas no sexo masculino ou feminino, mas se elas se amam e se respeitam, com certeza isso é visto diante, né, de Deus como um amor, já que o amor não tem sexo. E aí, se a gente fizer uma comparação, porque a gente... É a nossa educação, né? Principalmente
É uma educação que uma educação machista, né? Então a gente acha o seguinte, olha, muitos são contra, né, essa relação homoafetiva, mas às vezes agride numa relação, né, heterossexual, ele agride a sua parceira ou seu parceiro, não respeitam, não? E às vezes você encontra uma união homoafetiva de parceiros que respeitam profundamente um ao outro. Então, perante Deus, qual será, né, está mais correto? Então, o mais correto é o amor. O amor. É isso Deixa que eu o falar doutor uma Espírito coisa também aí. vê. Deixa eu fazer minha expressão aí para ver. Não é o que eu entendi, é o que eu realmente acho. Que primeiro que o espírito não tem sexo. O sexo está no pré-espírito, né? Onde define o masculino e o feminino. E eu acho que aqui na Terra, eu acredito que não tenha esse amor puro, né? Então, todos os amores aqui da Terra, eles sempre vão poder se separar. Que o amor eterno é quando se encontram as almas, encarnado, eu nunca ouvi falar, nenhum comentário que já houve, isso for só se encontrar na espiritualidade. Eu não sei se é isso. Eu entendi assim. Washington, aqui tem que eu li, mas para traduzir nesse ponto específico do amor possível aqui enquanto a nossa escala evolutiva e tudo mais, esse amor que o que une é o amor de almas, especificamente ele estaria ligado a um ápice da nossa experiência enquanto humanos de corpo encarnado, que seria a geração de uma vida. Esse seria um ápice do humanoide, de nós, enquanto desenvolvimento biológico. Este seria como se fosse um propósito máximo de um ser humano. Sabemos que não é o único propósito e é um propósito que não é possível para todos os humanos. E aí, Jorge, que eu acho muito, e já li alguns interessantes estudos sobre a ideia da homoafetividade e das expressões da identidade ou das expressões sexuais em relação a isso, como condições, eles fazem um seguinte ponto, né? Pensando no nosso estágio evolutivo, que ainda tem muito para seguir, mas pensando no nosso estágio evolutivo, um ápice de amor, um ápice que nos coloca como se fosse uma máxima potência do nosso corpo que não é dado, seria usar todas as nossas funcionalidades. 2 braços, olho, estou enxergando, estou fazendo isso, e a capacidade de gerar vida. É uma das funcionalidades possíveis do corpo. Uma pessoa explora totalmente as capacidades normais do corpo, faz isso, beleza. Mas sabemos que tem pessoas que nascem com deformidades, limitações de ordem mental, de ordem física, e pessoas que nascem condicionadas, com condições de ter afeto, proximidade, atração por o mesmo sexo biológico, o mesmo sexo fenotípico ali especificamente. Esse ponto limitaria, em tese, a nossa máxima expressão, que é de gerar vida. Mas que sabemos que dentro dessa condição, é importante esse ponto, dentro desta condição, não necessariamente escolha, dessa condição da pessoa, ela não vai deixar de ser uma pessoa extremamente iluminada e próxima do amor divino, porque ela vai usar todo o potencial que lhe é dado. Eu posso ter, por conta de provas, expiações, vir de uma próxima encarnação, com uma limitação física, mas dentro dessa minha limitação física, eu vou expressar e vou ter todo o potencial. Isso tem que ter muito cuidado para não parecer, quando a gente fala, explica sobre isso, o Espiritismo compara
a homoafetividade a uma limitação, a uma deformidade, a um desvio, a um ponto. Mas existe aqui, até mesmo colocado nessa passagem, que o que é a nossa expressão de amor quase divino. É como se fosse o nosso experimento máximo de amor divino. É nós tornarmos uma só carne. Quando é que a gente se torna uma só carne? Quando a gente, de alguma forma, através do amor, gera vida. Gera vida. É assim, é essa geração de vida. Então, assim, isso vale tanto para explicar a pessoas que, enquanto casal ou sozinhas, não têm condição biológica de fecundidade, de gerar uma vida. Servem para pessoas que, se relacionando com pessoas do mesmo sexo fenotípico, também não vão desenvolver por si uma vida, mas tem muitas outras formas de você contribuir para uma vida excepcional de alguém, desde uma adoção, enfim. Hoje a gente sabe que, e Kardec sempre colocou isso, que a tecnologia, a evolução humana vai nos trazer novos problemas, que mais são problemas, são artificiais, né? Problemas morais que nunca foi colocado aqui. Daqui a um tempo, daqui a 2 anos, a gente já está se aproximando disso, de uma geração, de um feto extrauterino. Não vai precisar nem necessariamente ter um útero biológico de uma mulher. Então, assim, vão ser novas questões morais daqui para frente. E quando que a gente, ao olhar a gente vai olhar para cá, está falando de um exemplo de Moisés, de se desposar das pessoas, estou falando de um adultério, estou falando de escamação, de uma prática horrível, horrível que se faziam com as mulheres adúlteras à época. Como que a gente consegue pegar estes dizeres, essas passagens, e olhar para problemas atuais que não tinham pensado em existir aqui e falar, caramba, como é que eu aplico isso aqui? É a lei divina, aí são as questões que o Anderson gosta muito de falar disso, né? Poxa, você está em dúvida em relação a isso, poxa, faz sentido isso com a lei divina, a lei de caridade, a lei de amor? Faz sentido a hostilização e tratar como um doente, uma pessoa que tem uma condição homoafetiva em relação a isso? Faz sentido isso, segregar uma pessoa por conta deste tipo de comportamento, deste tipo de condição? Faz sentido eu ler isso e falar, poxa, uma mulher que não pode gerar um filho, então não é uma mulher inteira? Pô, será que faz sentido isso, de acordo com a lei de amor? Então, eu acho que sempre quando a gente pega numa arapuca meio difícil, assim, que são dilemas morais da nossa época, são questões da lei do amor, a lei do afeto, a lei divina, nós nos aproximarmos das leis filosóficas, que é um dos pés do tripé da doutrina espírita, é a filosofia. Isso se perpetua. A lei filosófica, isso se perpetua, a lei do amor. O tema é extremamente complexo, eu diria, né? Porque eu não sou especialista em homoafetividade, mas, de qualquer forma, a minha humilde compreensão, eu vejo que a gente não pode generalizar, né? Porque deve haver casos homoafetivos, como se comentou aqui, né? Que talvez até a influência espiritual de uma outra encarnação era feminino, então tem uma presença ainda forte na memória que trouxe para essa encarnação, que ele acaba realmente sendo bem feminino, apesar de ter nascido homem. Acredito que isso seja bem possível, né, com a influência da memória passada, enfim. Até também alguma influência de espíritos perturbadores também pode acontecer. É um outro tipo de caso, é um outro tipo de influência, já seria um segundo tipo, né? Um trouxe, outro está sendo obsidiado, certo? E ainda tem outros tipos, por exemplo, moda, virou moda. É legal, não é nada espiritual, não é nada obsessivo, é apenas uma moda. Hã? É a lei dos homens influenciando. A lei dos homens. Então, quer dizer, é muito complexo para a gente chegar a uma conclusão aqui, né? Mas eu acho que... Jorge, eu vi uma entrevista do Divaldo Franco, sim, esses dias atrás, e fizeram uma pergunta de vários adolescentes para ele,
e para o Haroldo Dutra. Uma Sim. das perguntas que houve foi sobre isso. E o Divaldo respondeu que isso Qual foi aí... a pergunta? Desculpa, qual foi mais ou Então, menos a pergunta? eu estou tentando lembrar a pergunta, mas é relacionar ao que você está falando, que está relacionado a vidas passadas. Então, o que eu me lembro agora, assim, o Divaldo falando, que é a experiência de vidas passadas num corpo masculino e feminino. E isso acontece da próxima reencarnação, ele está lá, se era mulher, ele veio do corpo homem, mas ele ainda se sente como uma mulher. Então, por Memória. isso que acontece, exatamente. E vice-versa. Né? Eu estava tentando lembrar a pergunta, mas eu não consegui lembrar. Então, Não, ele pois explica é. bem. Eu tenho até isso gravado, porque eu escutei, e aí eu acho que vou escutar de novo para entender melhor. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Entendeu? Foi o que eu te falei. Eu acho que é tão complexo que a gente não vai exaurir, né? Só levantei a Não, bola para poder ver como é que verdade. a leitura é curta, né? O capítulo é curto, mas é grande a discussão. Mas como o Guilherme falou, em palavras é pouco, mas a interpretação é muito grande, né? Modo de entender, né? Concordo. O capítulo é curtinho, as páginas são pequenas, mas as compreensões são intermináveis. E que bom, né? Que bom. É isso aí, né, Bom, Guilherme? sinal que a gente está sendo submetido a novas provações, sendo submetidos a coisas para a gente usar nosso aprendizado moral para outras coisas que não tem beabá, não tem código, porque senão seria muito fácil, né? A gente aprendeu ali, vai ser sempre igual. Opa, vou aqui no meu gabarito, quando alguém fizer isso, eu vou ler aqui. Não, tem que ter a capacidade de usar, a partir da minha compreensão da minha evolução, como eu vou fazer isso perante uma situação que nunca aconteceu, um dilema moral novo. Aí sim eu vou me provar, aí sim eu vou me colocar à prova. Mas, enfim, dando encerramento a esse dia, mais esse dia de reunião, agradecendo desde já, e acho e sempre incentivo, mesmo em questões que são sim polêmicas, mas que eu acho que é também uma forma da gente se colocar no debate. A nossa proposta, quando foi juntar a nós todos aqui para conversarmos, dialogarmos no final de cada capítulo, de cada estudo, para trazer isso também. Né? A dimensão do estudo no Espiritismo ela tem que ser buscada e tem que ser mantida. Não é só uma palestra, uma leitura e pronto. Não, vamos conversar a respeito disso, de eu ouvir o meu irmão, o que ele tem para falar, porque ele tem uma visão de mundo, o dilema moral dele é outro, a condição moral dele é outra. Então, enfim, é através desses conflitos, aparentes conflitos, né, dessas diferenças, é que, de fato, a gente vai marcar o ponto moral. Quando é que a gente consegue se aproximar a uma lei divina dentro de uma situação prática? Essa é o grande dilema da nossa vida. Como a gente consegue aplicar isso? Mas, enfim, fazer a leitura de encerramento, você faz para nós, Jorge, por favor? Tá bom. Eu queria até te pedir permissão, vou gastar um minutinho só, não é tão grande. Você citou, e eu busquei aqui enquanto a gente estava, você citou muito en passant, e eu acho que vale para fazer esse fechamento, porque é muito bonito. Você citou a alma gêmea, né? Isso está no livro Há 2000 anos, né? E quando Lívia, mulher do Públio Lentulus, ela parece que ela está sendo já sacrificada, e ela tem aquele poema que Emmanuel transcreveu, esse que eu queria ler para vocês. Ele fala assim: alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção das flores da divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia,
serei tua escura agonia de saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Então, esse é o poema Alma Gêmea de Minha Alma, de Emmanuel. Obrigado, Jorge. Muito bonito. E tem uma música dessa, Jorge. É essa, exatamente. Tem, claro. Eu já escutei bastante ela. Exatamente. Você faz a prece? Pode emendar com a prece, por favor. Então tá. Agradecemos, então, a irmã Laura, aos seus colaboradores, aos bons espíritos que nos permitiram estudar aqui hoje mais um capítulo do Evangelho. Agradecemos por uma semana que passou, estamos aqui com saúde, esperamos continuar a merecer essa oportunidade nas semanas que vão seguir e que nós possamos continuar a ter boas discussões positivas, como a que tivemos, extensivos, aqueles que vão assistir depois, e que a gente possa continuar a tentar, pelo menos, abrir a nossa cabeça para essas verdades das leis divinas, como aqui se falou hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.